Graça e paz, tudo bem com vocês? Ai, Deus, pronto. Bom, faz tempo que eu não venho aqui no ao vivo, faz tempo que eu não faço uma live, mas eu tenho certeza que quando Deus fala algo, enquanto eu não libero, eu não sinto paz. E tem uma semana que eu tô aqui entalada com essa palavra. Foi uma palavra muito forte que o Senhor me deu. Domingo, né? Eu aqui com a minha família, nós sentamos e nós compartilhamos dessa palavra. Só que ela não liberou no meu coração enquanto eu não passar para... Eu acredito que Deus tem algo para falar através dessa palavra. Amém? A palavra que Ele me deu está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 13. Eu acredito que você conhece as cartas das igrejas, mas uma igreja específica, que é a igreja aprovada, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, para mim, ela é a verdadeira identidade da igreja. Porque todas as igrejas, elas são igreja, né? Só que cada uma delas tem algo que o Senhor reprova. Já a igreja de Filadélfia, não. A igreja de Filadélfia, o Senhor olha para ela e fala que ela é uma igreja aprovada. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a ler ela, você lê, começa a ler, ele fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força. Entretanto, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Aos que da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas eles não são, eles mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que você guardou a minha perseverança, eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra aqui, o Senhor me deu num sonho, na verdade. Eu tive um sonho muito profético a respeito da igreja. Eu sonhei que eu estava numa cidade remota, bem remota. E eu estava só com os meus filhos. Estava eu e os meus 3 filhos nesse lugar. E nós estávamos procurando um lugar para cultuar. Só que é para fazer o nosso culto. E eu cheguei num lugar onde tinha um salão muito grande. E nesse salão muito grande tinham muitas pessoas, porque uma igreja estava fazendo culto ali. Só que eu olhava de fora e eu via que tinha muita coisa naquela igreja. Uma igreja de muitos eventos. E ela era uma igreja assim popular. Tinha pessoas até fantasiadas com roupa de carnaval. E eu olhava aquilo e acabava o culto, saía aquela multidão e o dono do salão ficava na porta. E eu falava assim para ele: o senhor me empresta o salão para eu fazer o meu culto com os meus filhos? O nosso culto não vai demorar, é 1 hora no máximo. O senhor cede esse tempo para nós? E ele falou: claro. E como era um salão muito grande, só estava eu e meus 3 filhos, a gente ficou lá no altar,
demos as mãos e começamos a cantar uma música. A música que a gente cantava era uma música bem antigona, sabe? Aquela lá, até toda hora ela esquece, aquela, Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Conhece? E nós cantamos ali, com os olhos fechados. De repente eu ouvia, enquanto a gente cantava ali só na capela, eu ouvia que entrava guitarra, violão, bateria. E aí eu abria o olho e eu olhava, a banda estava completa. Quando eu olhava assim para a nave da igreja, várias pessoas estavam ali. E enquanto eu estava ali falando, eu começava a gente terminava a adoração e algumas pessoas, elas começavam a falar assim: a igreja que estava aqui, ela era tão permissiva, eles só queriam o nosso dinheiro, e não sei o quê. E eu falava assim, gente, a gente não veio aqui para falar da igreja A, da igreja B, a gente veio aqui para adorar. E o Espírito Santo ministrava o meu coração, ele falava assim, porque Deus está procurando uma adoração genuína. E aí eu descia, e quando eu descia, eu tinha um pastor que é conhecido meu, e eu conversava com ele, e na hora que eu estava conversando com ele, eu falava assim, que Deus, ele está procurando a igreja pequena, a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, mas que não desistiu, não negou o nome do Senhor. E eu acordei, né, desse sonho e eu fui ler essa palavra. E aí quando eu começava a ler essa palavra da igreja de Filadélfia, porque é uma igreja que tem pouca força, é uma igreja que ela não deve, eu acredito que ela devia ser a menor igreja. Ela não devia ser rica como a igreja as outras igrejas, ela devia ser uma igreja pequena, uma igreja pequena. E eu não falo pequena na estrutura, eu falo pequena na força. Porque Jesus falou assim, Pai, o Senhor escolheu os pequenos para revelar a grandeza do meu nome. E muitas vezes a gente está querendo ser o que Deus falou para não ser. Ele falou assim, eu escolhi os que não são, exatamente para confundir os que são. E o Senhor tem olhado para nós nesse tempo. E quando eu li esse texto aqui, esse versículo, que no versículo 10, que ele fala assim, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação, a prova que há de vir para todos da terra. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Sabe por quê que essa igreja não vai passar por essa tribulação? Porque ela já está sendo provada e aprovada. E ele falou assim, você lembra de José? José, por que José, ele foi aquele que salvou toda a família dele e toda a nação de Israel? Porque ele foi provado primeiro. Porque ele primeiro passou por tudo, para que na hora certa, na hora da provação mundial que veio, da fome, ele tinha um celeiro, ele tinha pão, ele tinha trigo. Sabe? E aí o Senhor falou assim, lembra de Pedro? Pedro, ele foi o primeiro a ser peneirado. Jesus falou para ele, Pedro, Pedro, Simão, Simão, o diabo me pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai para que a tua alma não desvaleça. E aí ele olha assim, olha, e quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, você vai passar na prova primeiro. E quando você for aprovado, aí você vai cuidar daqueles que estão sendo provados. E sabe o que eu vejo? Que essa igreja pequena, essa igreja de Filadélfia, é um povo, é um determinado povo que está guardado, que está sendo provado agora. Que é um determinado povo que nesse tempo ele está passando por muitas lutas, porque eu tenho visto muitas pessoas passando por muitas lutas. E o Senhor está falando assim ao meu coração, eu sei que vocês estão passando muita luta, mas calma. Ainda há de vir uma prova tão grande e vocês estão sendo os meus preparados. Para quando vier aquela prova, vocês vão ser
pão, vocês vão ser celeiro, vocês vão ser acolhimento, vocês são os aprovados que eu estou guardando para quando vir o tempo. O Senhor tem falado muito comigo. E ainda que você esteja passando por muitas coisas, eu quero te dizer uma coisa que marcou. Aqui, ó, no versículo 9, que ele fala assim: e os que são da sinagoga de Satanás, eles terão que vir. Aqueles que desprezaram, aqueles que fecharam as portas, aqueles que não tinham uma verdadeira fé genuína, eles vão ter que vir, porque a prova, a tribulação, ela refina a nossa fé. E quando eles vierem, eles vão ter que vir adorar os seus pés, não aos nossos pés, mas sim aquele que nos colocou. E eles vão saber que eu te amo. Amém? Eu sei que muitas pessoas estão passando por muitas coisas, desprezo, exclusão, solidão, afrontas, humilhações e tantas outras coisas. Mas o Senhor é aquele que tem guardado a nossa vida. E Ele vai te dar toda a graça, todo o sustento, para que você passe por essa prova. E quando você passar, você vai ser aprovada. E quem é aprovado não precisa passar pela prova. Pelo contrário, vai ser celeiro, vai ser sustento, vai ser acolhimento, provisão, porque é isso que Deus está fazendo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa revelação que não vem de mim, claro, vem de Ti. Mas que essa palavra, Senhor, ela possa trazer uma esperança ao coração daqueles que estão nesse momento passando por tantas coisas e não estão entendendo. Não é fácil vir primeiro, não é fácil ser desbravador. Mas como José fala com os seus irmãos lá no 42, não foram vocês que me venderam para o Egito, não foram vocês, foi Deus que me mandou na frente para salvá-los. Que o nosso coração tenha esse sentimento, Pai, que dentro de nós tenha essa percepção. Às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender os propósitos do Senhor. Prepara o nosso coração, que nós não venhamos endurecer, mas que nós venhamos a amadurecer através dos processos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra em nome de Jesus.